Paz para todos, eu sou o pastor André Batista e gostaria de falar aqui algumas coisas a respeito de algumas profecias que ganharam tanto destaque ultimamente, né? Me mandaram aqui muitos vídeos, algumas pessoas perguntando como elas devem proceder diante de tal visão e profecia que alguns afirmam que tiveram da parte de Deus e está trazendo um certo pânico, né? Então nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre isso, vou basear minhas falas no livro de Lucas e vou comentar um pouco sobre essas coisas que estão rolando por aí, que vai servir de resposta para muitos que estão me perguntando como é que deve proceder, se deve realmente ungir tudo, ungir a casa, né? Porque segundo a profecia, ele dá esse tipo de solução. No primeiro momento eu queria fazer uma reação, eu ia colocar aqui a pessoa profetizando e eu falando ponto a ponto, dentro da palavra de Deus, se bate ou não com as escrituras, porque essa é a nossa regra de fé, as escrituras. Mas eu pensei bem nisso e expor a pessoa, né? E aqui o meu objetivo não é expor ninguém, pelo contrário, o meu negócio aqui é falar da profecia, porque toda profecia deve ser julgada, né? Não do profeta, o profeta que se entenda com o Criador, né? Já que ele está falando em nome de Deus, então o próprio Deus há de lidar com tal pessoa. Isso criou uma certa força, tanto que outras pessoas também vêm dizendo que no dia 30, né, na madrugada do dia 30, né, o pavor, o medo vai estar presente, porque a morte, o cavalo da morte vai estar cavalgando por aí. Então, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero basear no livro de Lucas o que eu vou falar, e aí vamos discorrer sobre esse assunto. O livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Ora, aconteceu que exercendo de diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, conhecendo-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante um tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. E vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele temor. Nossa, aqui como de costume, né? Também os irmãos devem estar ouvindo algum som aí, é porque meus vizinhos, né, sempre fazem festa aí. E é inevitável, então talvez você vai ficar ouvindo aí uns sonzinhos aí, né? Então, vamos lá. Ao ler esse texto aqui, o autor aqui, Lucas, ele dá algumas informações muito importantes. Primeira informação, ele diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor. Então, aqui, quando fala que apareceu, então é porque não estava lá. Ele estava lá fazendo aquilo que o sacerdote deveria fazer e de repente aparece. Quando apareceu, isso qual que é a informação que o Lucas quer passar aqui? Anjos são invisíveis e eles têm o poder de aparecer. E isso você vai ver em vários relatos da palavra de Deus, no Velho Testamento, como os anjos eles apareciam. E sempre a forma que eles apareciam tinha a ver com a redenção humana, com a história da redenção, né? Você vê que os pontos em que os anjos aparecem tem a ver com isso. Eles não apareciam por acaso, nem para qualquer pessoa. Havia um propósito bem específico, e isso você vê claramente aqui, tanto aqui no livro de Lucas, como em outras histórias que vai falar de aparição de anjos. Então, a primeira coisa é que esses anjos, eles não é igual. Eu não tenho o poder de aparecer na vida de ninguém, né? Eu não estou aqui de invisível e de repente eu apareço. Eu não sei nem explicar o que é isso, como é isso, né? Então, isso já vai no mundo da fantasia, onde a gente vê tanto os filmes da Marvel quanto da DC, né? Que tem esse tipo de viés, né? Do imaginário, né, de pessoas que simplesmente têm esses poderes mágicos, sobrenaturais, e a Bíblia aqui mostra algo acontecendo real, que é um poder da invisibilidade, e de repente o anjo aparece, já mostrando que a estrutura, a forma com que os anjos foram feitos é bem diferente da nossa, né? Há poder de fato aqui. Deus achou graça de empoderar esses seres. Aí tem uma outra informação que a Bíblia fala a respeito desse anjo. Qual que é a outra informação? Ele diz assim: pôs-se em pé em direção do altar do incenso, e vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele muito temor. Então, Zacarias, quando viu esse anjo, que de repente apareceu,
ele simplesmente ficou em pânico, ele ficou apavorado, ele ficou com muito medo, que bate com alguns relatos do Velho Testamento, que em alguns momentos esses anjos, quando eles apareciam no formato de seres humanos. Então não causava nem temor nem espanto, pelo contrário, interagia com as pessoas ao ponto de elas nem saber que se tratava de anjos no primeiro momento. Você vê isso no Velho Testamento, mas também você vê informações de algumas aparições que causavam medo. Por exemplo, quando Davi ele tinha acabado de cometer o pecado e Deus disse que iria puni-lo. Ele olha para fora e vê um anjo tirando uma espada. Aquela visão deixou ele apavorado ao ponto, um homem corajoso, um homem de guerra, mas ele ficou tão apavorado com essa visão que ele ficou dias sem sair de casa. Tal foi o espanto, o medo a qual aquilo ele estava presenciando e vendo. Então, esses anjos, eles são invisíveis, eles têm o poder de aparecer, mas eles não aparecem somente de uma forma humana que você vê e que você, né, fica conforme. Não, ele também às vezes aparece de uma forma que não tem nem como entender. Como é que isso está acontecendo? Como é que isso é algo que causa temor, medo, pavor ao homem. Mas temos outras informações aqui. Ele, por exemplo, vai falar aqui no versículo 19: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Então, você vê que esse anjo aqui, ele começa a conversar. É um anjo, é um ser inteligente que conversa, que raciocina, que a conversa dele tem começo, meio e fim. Ele articula bem. Então, são seres inteligentes, que são poderosos, são pessoais. E aqui ele continua e ele diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham. Então, uma outra informação que o texto dá, além de ele ser um ser pessoal, inteligente, os anjos serem seres pessoais, inteligentes, saberem articular, poderosos, né? Esse anjo aqui, porque Zacarias não creu no que ele estava falando, ele puniu. Ou seja, ele teve o poder de punir Zacarias, fazendo com que Zacarias ficasse mudo, ou seja, ele não pudesse falar. Então estamos falando aqui de uns seres poderosíssimos, seres poderosos, seres fortes que fazem coisas espetaculares e inacreditáveis. Essas são as informações que o texto dá. Uma outra coisa interessante a respeito dos anjos é que em alguns textos da Bíblia parece que esse anjo é o próprio Deus. E aí entra outros debates. Não vamos entrar aqui nele agora, mas é só você ter essa informação. Por exemplo, quando 3 anjos vai falar com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Aparece 3 anjos para Abraão, sendo que um fala com ele como se fosse o próprio Deus falando. Não era Deus, mas era como se fosse o próprio Deus. Já outros textos da Bíblia mostram que dá a entender que era o próprio Deus, quando, por exemplo, Jacó, quando vai enfrentar um anjo, e ele luta com o anjo, e ele segura e o anjo usa a espada e fere, né, o calcanhar de Jacó. E ao ferir o calcanhar de Jacó, Jacó se agarra às pernas do anjo e diz: você não vai sair enquanto não me abençoar. E esse anjo pega e abençoa. Ué, mas anjos não abençoa. Quem abençoa é Deus. Mas você vê que ele vai lá e abençoa. E a gente fica meio confuso com essas histórias. Que é Deus que está fazendo ou de fato é um anjo? E no meio, por exemplo, pentecostal, isso é muito fácil de entender. Porque quando a gente vai profetizar, a gente profetiza em nome de Deus. É como se Deus estivesse falando, mas não é Deus. É eu sendo usado por Deus. Mesma coisa é os anjos sendo usados por Deus, dando recado, falando e fazendo e acontecendo. Então tem pessoas que criam um debate terrível, porque dizem que até, por exemplo, a igreja adventista, segundo o entendimento deles, Jesus ele é o anjo Gabriel. É porque há meio essa confusãozinha, né? Mas eu acredito que quando você, por exemplo, é do viés pentecostal, você consegue entender muito bem isso, porque a gente fala em profecia em nome de Deus. Então, diante de tudo isso aqui, desses seres poderosos, por que eu estou falando sobre isso aqui no começo desse vídeo aqui? É porque o ponto é esse. Quando a pessoa vai falar
e ela vai fundar um novo pensamento, uma nova religião, ou então ela quer trazer algo que você possa testemunhar, dar ouvidos, ela vai sempre utilizar isso aqui. Um anjo me falou, eu tive um sonho, Deus me revelou. Então, por que as pessoas usam muito isso? Justamente para elas não serem questionadas, elas terem algum tipo de relevância. Então é muito fácil eu falar alguma coisa aqui e me esconder atrás de Deus, porque aí você não pode questionar. Se eu falo assim, ó, você está errado, uma coisa é eu falar. Agora, se eu falar que Deus mandou te dizer que você está errado, então eu estou me escondendo atrás de Deus, justamente para você não me questionar. E é interessante que quando a Bíblia vai falar de anjos, tá, você viu, né, o tanto de poder, de graça, de coisa forte que ele traz, mas o que a Bíblia fala a respeito de anjos é ter muita cautela. Eu não tenho dúvidas, no livro de Hebreus fala que os anjos, de fato, eles têm uma ação ainda na história humana. Mas a Bíblia deixa muito claro em vários textos que você deve ter muito cuidado com isso, que você deve ter cautela. Não há nada nas Escrituras que incentiva você a falar com anjo. Nada, não tem absolutamente nada. Dizendo que você tem que dar ouvido aos anjos, ouça os anjos, se um anjo aparecer, anota, escuta os anjos. Não tem absolutamente nada nas Escrituras dizendo sobre isso. Pelo contrário, há textos dizendo para você ter muito cuidado sobre isso. Então, antes de entrar nesse ponto, desses cuidados, né, desses textos aqui que eu separei, há vários outros, mas para não ficar longo, vou falar alguns deles aqui. Eu quero falar dessa profecia que os irmãos estão mandando para mim, falando, pedindo orientação, que é de um pastor, né, que ou é missionário, até esqueci agora, que ele diz que no dia 30, hoje, se não me engano é dia 29, né, acho que é amanhã, a profecia dele vai se cumprir, hoje é 28 a 29, deixa eu ver a hora aqui. Agora são 11h59, né? Falta um minuto para meio-dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, segundo a profecia, né, ele teve uma revelação, uma visão, e ele diz que haverá, no dia 30 na madrugada, o cavaleiro que vai vir e vai matar todo mundo, e ele pega e dá soluções para isso, né? Ele dá soluções. Então, qual que é a primeira solução que ele dá? A primeira solução que ele dá é ungir tudo, né? Quando você for sair, unge a roupa, unge a casa, unge. Que é, na verdade, uma crendice popular que nós temos alguns problemas que a Igreja Católica trouxe, né? Que é simplesmente, por exemplo, o papado. O papado, na verdade, é o homem que tem a voz de Deus e que é inquestionável, né? Segundo o entendimento da Igreja Católica, o Papa ele é inquestionável, né? Toda vez que ele senta na cadeira de Pedro, ele começa a falar, o que ele fala tem poder de Bíblia. Então, centralizar um homem que tem o poder, um homem que tem a revelação, um homem que tem o entendimento, esse tipo de mentalidade, infelizmente, contaminou a igreja evangélica. A igreja evangélica também tem essa visão distorcida, em que ela valoriza muito pessoas, onde tem homens que eles falam tem valor de Bíblia. Eles são inquestionáveis. E quando você tem esse posicionamento, você começa a agregar muita coisa nociva. Como, por exemplo, profecia. Então, a profecia veio para mim e ela não precisa ser questionada. Ela não precisa ser questionada. Simplesmente ela veio e agora eu vou falar e você vai ter que engolir, porque eu fui revelado por Deus, eu sou um homem destacado, eu sou aquele que está ungido e agora você é obrigado a me ouvir. E isso é baboseira. A verdade é que todas as palavras que os homens falam, elas têm que estar baseadas na Bíblia. Então, basear coisas em sonhos, em revelação, a maior revelação que a Bíblia nos traz, que Deus nos trouxe, é a palavra revelada. Então, qualquer coisa que você for falar, segundo o que você quer dizer, tem que estar baseado nas Escrituras. As Escrituras é que é o nosso norte. Então, quando esse homem ele começa a falar, ele fala que ele teve a visão, e para ele não ser questionado, Deus falou, Deus mostrou, Deus está me mostrando, e a solução é ungir. Então, eu até fugi um pouco, né? Eu queria falar da unção. Na Bíblia Sagrada, você vai ver sobre unção no Velho Testamento de várias formas. Há vários textos que falam sobre unção, mas só que a unção no Velho Testamento, na verdade, é um tipo. Ela tipificava a presença do Espírito Santo. No Novo Testamento só tem um versículo que fala sobre ungir, que é justamente pessoas doentes, que elas não podem ir para a igreja, você vai lá e unge elas. Só. Não tem mais nada no Novo Testamento, porque essa unção era um símbolo do Espírito, e agora o Espírito Santo já está com a gente.
Nós vivemos na era da graça. E dentro da graça, o Espírito Santo está com a gente. Então não tem esse negócio de estar ungindo nada. E no Velho Testamento também, as unções não era sobre coisas, era sobre pessoa. Então, hoje você vê que gente, quando, né, no meu entendimento, são pessoas que não compreendem bem as escrituras, elas querem ungir casa, apartamento, vai, traz aqui. Na verdade, é crendice popular. Tem uma igreja que ela vive de crendice popular, né? Como lá na igreja católica tem a água benta, né? Aí tem essa outra igreja que fala, não, coloca o copo de água em cima da televisão e vou orar, porque na cabeça das pessoas a oração vai trazer poderes mágicos para a água e a água vai trazer a cura, assim como o óleo da unção. Eu vou fazer uma oração aqui, vai compor elementos mágicos no vidrinho de óleo e ele vai te curar ou vai te trazer algum benefício. Isso é crendice popular. É crendice popular. Então é complicado quando você começa a andar nesse tipo de pensamento, porque você é suscetível a muitas coisas. Mas voltando aqui para a visão, né? Então a solução era essa. Solução sem pé e sem cabeça. Por quê? Porque na verdade, com certeza, participa de igrejas onde dá muita ênfase a esse tipo de coisa. Vamos ungir, vamos ungir, vamos ungir. Então ele na cabeça dele a solução era essa. Então aí ele começa a narrar coisas horripilantes, né? Escuridão, porque além de eu falando dessa profecia que ele falou, tem outras que apareceram, né? Tá no Face, tá em todo lugar aí, né? Tem uma mulher mesmo que fala que o aniversário dela é dia 30 e Deus também revelou para ela que dia 30 vai haver agonia. Sabe o que vai acontecer dia 30, irmão? A mesma coisa que está acontecendo no dia de hoje, sabe? Não vai acontecer nada fora do que normalmente acontece. Então, esse tipo de eu vi, Deus me mostrou, Deus está falando comigo, na verdade, é colocar pânico nas pessoas. E, na verdade, as pessoas adoram esse tipo de coisa. Né? O cristianismo hoje está muito voltado aos supercrentes. Eu chamo de supercrente, né? São as pessoas que se apresentam como elas que detêm o poder, a graça, e elas determinam junto com Cristo a respeito da tua vida. Aí vem, você está debaixo da minha cobertura espiritual, porque eu sou supercrente, né? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, só que eu sou supercrente. Eu tenho uma cobertura mágica para poder te proteger. Então a pessoa, eu lembro que no ano de 2015, né, tava faltando água em todo lugar, em São Paulo, né, tava faltando água, aquele negócio todo. E aí começou a aparecer esses profetas dizendo que agora, esse é só o início, vai faltar comida, sabe? Aí depois que passou aquele negócio das águas, que as águas voltou a chover de novo, né? Por exemplo, em 2016 voltou a chover de novo. Aí as coisas começaram a andar. Cadê a comida que faltou? Não faltou comida para ninguém. Tinha comida nos mercados, tinha comida em todo lugar. Então, são as pessoas, toda vez que acontece alguma coisa assim grande na sociedade, na humanidade, esses profetas aparecem. Não sei se você reparou, mas assim, o ano de 2015, 2016, até 2017, tinha muita profecia no final de ano dizendo que um shopping ia ser destruído, um shopping ia acabar. Sabe quando no meio do ano aparecia alguma ocorrência de um shopping acontecendo alguma coisa, aí lá no fim do ano alguém dizia, profetizando, ó, não vá pro shopping, porque o shopping vai acabar e tal. A verdade é que as pessoas elas querem ter uma certa relevância na sua vida, elas querem determinar alguma coisa. Igual ele está dizendo, esse profeta. Ele disse que não sai de casa e fique em oração. É a única coisa que realmente dá para se aproveitar na profecia dele, é quando ele diz que você deve orar. Você deve orar todo o tempo. Mas o resto é só crendice popular, pensamentos baseado em coisas que não têm o menor sentido e muito menos base bíblica. Então também ele começa a falar de coisas que são muito terríveis, né? Que na verdade essas coisas terríveis que ele fala, elas têm algum certo fundamento dentro da grande tribulação que nós não estamos vivendo ela. Nós estamos vivendo realmente períodos difíceis, terríveis, mas ainda é só, como Jesus fala, né? As dores do parto, que vai cada vez mais aumentando até culminar de fato o evento principal, né? Que é a dor máxima, que no caso seria o nascimento da criança, e na analogia que Jesus faz seria o grande caos em que o mundo vai entrar, que ainda não aconteceu. Então tudo que ele está falando aí não tem a menor base bíblica. Então você pode dormir tranquilo, dia 30 não vai acontecer nada disso. O dia 30 vai acontecer exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. Vai ser tanto... Agora é claro que as pessoas elas aproveitam também, pode ser que ele esteja falando baseado nas notícias que você vê no jornal, onde fala que o número de Covid e de pessoas infectadas, por exemplo, eu moro aqui em Brasília. Aqui em Brasília o negócio está assim angustiante, né? Então, baseado nessas informações, né, as pessoas elas vão começando
a formatar aquilo que elas vão falar baseado no que está acontecendo. E para mim isso é profecia falsa, uma vez que você está falando aquilo que já está acontecendo, né? Então, e aí tem uma outra irmã que fala assim, ó, no ano de 2016 Deus tinha me revelado. Quer dizer, é fácil falar agora, né? É fácil você falar de coisas que te revelaram uma vez que o momento está acontecendo. Então eu não acredito em nada disso para mim, então é um bando de bobageira. Você que está me ouvindo aí, não fica acreditando nessas coisas. Pelo contrário, toda vez que acontecer alguma coisa que for noticiado, que tem impacto na sociedade, que são coisas que estão acontecendo, que trazem medo, você pode ter certeza, esses profetas sempre vão aparecer. Vai aparecer no vídeo, aí você vê que gente chora, tem gente que fala com muita autoridade, aquela coisa toda, aquele teatro todo. Que é um tempo que a gente vive, como eu falei, do super crente. Então, a verdade, o ponto hoje, segundo a visão de algumas igrejas e de algumas pessoas, é que eu preciso mostrar Deus na minha vida. E aí vale qualquer macacada. Vale eu gritar, vale eu pular, vale eu rodar igual um peão. Você vê esses vídeos na internet de homens, né? Tem até um certo respeito, mas para mostrar, na cabeça deles, mostrar para as pessoas que ele está sendo usado, ou então que ele está na unção, na graça, aí rodopia, aí, sabe, planta bananeira, cusparada santa. É cada bizarrice, e quanto mais bizarro na cabeça deles, mais você está sendo usado, mais você é espiritual, contrariando aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que nada disso. Pelo contrário, quanto mais você é cheio do Espírito Santo, porque quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Então, se você está cheio de Deus dentro de você, então algumas coisas elas vão realmente transbordar. Amor, paz, sabe? No meio de tanta tristeza, tanta tragédia, você ser feliz, você ser controlado, sabe? Porque é Deus, são coisas de Deus, amar o próximo. Então, essas coisas é que provam que você está cheio do Espírito Santo, não essa macacada toda que a gente vê por aí. E aí, eu separei alguns versículos e vou encerrar com eles para dar mais ênfase do versículo 6 ao 8. Diz assim: Gálatas, capítulo 6 ao 8, diz assim: Admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Desculpa. E aí ele continua: a graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Na realidade, não é o evangelho que ocorre, é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue o evangelho diferente daquele que os pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados. Em outras versões, que seja maldito. Então, ele está dizendo aqui que existe anjos. Ele está levando em consideração que anjos podem vir e pode pregar outro evangelho. E nós temos exemplos disso na história. Os Mormons dizem, né? Tem o anjo Moroni, parece que apareceu a Joseph Smith, que diz que existiam tábuas egípcias, né, de ouro, que ele tinha que ir lá porque estava trazendo uma nova revelação. Os, os muçulmanos é baseado nos relatos de Maomé, onde um anjo apareceu para Maomé. Segundo alguns escritos de Ellen White, da Igreja Adventista, fala que algumas coisas que ela fala é baseada em mensagens de anjos. Desculpa, não é Covid, gente. Pode ficar tranquilo, eu já peguei, já me curei, graças a Deus, né? Então, as pessoas elas têm anjos que vêm e determinam coisas. Pessoas que quando elas vão falar, elas falam, olha, um anjo me revelou, um anjo me mostrou. Então, as pessoas elas tentam fortalecer os seus argumentos nesse tipo de pensamento. E é muitos que compram isso. Você vê que tanto o que esse pastor fala, esse missionário fala, viralizou. As pessoas elas acreditam, elas estão esperando, e me dá até dó, sinceramente. Porque eu fico pensando, e quando não acontecer? Quantas pessoas vão lá xingar esse pastor? Né? Porque como eu falei, ele não está aqui para julgar ninguém, né? Eu estou aqui para julgar a profecia. Uma vez que você publica ela e ela é notória, ela é pública, então eu estou julgando a profecia. A pessoa em si, ela se acerta com Deus, mas assim, mas ele vai sofrer quando não acontecer. As pessoas vão lá, vão xingar, porque as pessoas são assim. E aí, você vê que no livro de 2 Coríntios 11, 13, 14. Vamos lá. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Diz assim:
Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então aqui ele diz que o diabo, os anjos caídos, eles se disfarçam, eles se apresentam como anjo de luz. Temos um exemplo, por exemplo, a aparição de Maria de Fátima, aquelas 3 crianças. Foi lá, apareceu, lindo. A pergunta é por que você linkou, por que você achou que de fato se trata de um anjo de Deus, ou uma pessoa de Deus? Por quê? Porque apareceu bonito, cheio de luz, dizendo... Porque quando ele aparecer o diabo para você, ele não vai aparecer para te amedrontar com chifre, não, ele vai te aparecer como um anjo, sabe? Eu sou Gabriel, vim te trazer boas novas. Aceita, meu filho, as minhas palavras. Então, o apóstolo aqui tá levantando a questão de que como é que eles se apresentam. Porque as pessoas no imaginário, né? Você vê nos filmes, novelas, você vê em piadas, você vê em tudo. No imaginário popular, o que acontece? Os demônios, eles estão lá no inferno. Né? Quando você chega lá, você morre, você vai lá para o inferno. No inferno lá tá lá os demônios e no céu tá os anjos de Deus e Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o diabo não está no inferno. Pelo contrário, ele vai para lá. Ele está predestinado para ir para lá. Ele vai ser julgado e vai para lá. Mas ele não está lá. Não tem nenhum demônio no inferno lá. Sabe quem que está no inferno, na verdade? Deus. Em juízo. Porque Deus está em todo lugar. Inclusive no inferno. Em juízo. Aonde o diabo está? Aonde os demônios estão? Aqui na terra. É aqui que eles estão. Aí você fala assim, não, mas eles estão lá no inferno. Então me mostra algum versículo, algum texto da Bíblia que embase isso que você está falando. Porque a Bíblia não revela isso. Ela diz que ele está aqui. Assim como você e eu estamos aqui, o diabo também está aqui. Mas inferno, ele vai estrear lá. Ele vai para lá. Em um outro texto, sim, que eu queria falar também. Diante disso aqui, que eu acabei de falar, de um anjo que se apresenta, e aí você pode levar muitos raciocínios. A pergunta é, quando você vai em lugares onde eles afirmam que os mortos voltam à vida, que eles, não é que voltam à vida, que você vai ter um contato com eles através de uma pessoa. A pergunta é eles mesmos que estão vindo? É o teu ente querido que morreu que está vindo de fato? Ou será que não é esses anjos se passando, né? Falando, se apresentando? Será que não é isso? Né? OVNIs, tem o ET de Varginha e tantas outras coisas que vão falando aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, onde viram, tiveram, presenciaram. A pergunta, será se é isso mesmo? Será se não são esses anjos se disfarçando, se mostrando aquilo a qual a gente quer acreditar? Então nós vivemos num mundo muito crédulo, sabe? As pessoas elas são muito místicas, elas querem acreditar em tudo. E vem esses anjos e trazem a mentira. Como as pessoas gostam de ouvir mentira, então eles vêm trazer a mentira. E eu quero encerrar com Colossenses 2. O livro de Colossenses, no capítulo 2, o versículo 16, 17 e 18, que diz assim. Calma aí. 16, diz assim, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comam ou bebam, com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, na adoração dos anjos, e os impeça a alcançar o prêmio. Então você vê que esses anjos, as pessoas... Paulo está combatendo isso aqui. As pessoas falavam, né, que elas tinham visões, estavam vendo anjos, e os anjos estavam dizendo que elas precisavam adorar eles. E hoje você vê vídeos aqui no próprio YouTube de pessoas dizendo assim que ouça a mensagem dos anjos. Né? O universo, né, está conspirando a seu favor. Né? Você tem que pensar positivo. Então é como se a criação tivesse poder em si. Não, as pessoas elas tiram Deus da equação e agora aquilo que Deus criou, os anjos, o universo, tudo isso tem poder para poder determinar ou poder direcionar a sua vida, assim como pessoas acreditam que profecias, visões e revelações podem nortear a vida delas ou trazer mensagens a qual elas não têm ideia daquilo
que possa acontecer, e a Bíblia deixa claro que a revelação final é a Bíblia. Você sabe por que esses anjos eles aparecem? Você sabe por que esses anjos eles falam tanto e mostram tanto novos caminhos, novos evangelhos? Você sabe por quê? Para te afastar desse livro aqui, ó. No fundo é isso, o plano é esse, o ponto é esse. Eles querem te afastar desse livro aqui, ó, que é a revelação final, que é a palavra de Deus. Quando você fica baseado em sonhos, visões, você vai se distanciando cada vez mais. Eu não estou negando que anjos possam aparecer, com certeza com menos frequência do que foi narrado na Bíblia, porque eles apareciam em questão da história da redenção. Assim como não estou negando visões nem sonhos. Eu mesmo, alguns irmãos aqui me conhecem, sabem que eu, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, às vezes eu interpreto sonho. Só que essas coisas são sempre secundárias. Sempre elas são secundárias. Profecia secundária, visões, revelações, tudo é secundário. O principal é isso aqui, é a palavra de Deus. É aqui que Deus fala com você, é aqui que Deus te orienta. E Deus acha graça também de usar outras formas que não são as primordiais. O que Deus usa de fato é a Bíblia. Então quando você ouve esse tipo de coisa, dia 30, porque as pessoas nunca aprendem, né? A palavra de Deus diz que naquele dia, naquela hora, ninguém sabe. E desde o dia que Jesus falou isso, não para de aparecer gente com data. A gente vem com datas. Nostradamus falou que de 2000 chegarás, de 2000 não passarás. Nunca isso aconteceu. Aí você vê outras pessoas com data, adventismo, que 3 vezes marcou a volta de Cristo, nenhuma das 3 ele apareceu, e eles para não pegar mal, né, fizeram uma emenda, né, que a gente pode falar disso sobre em outro momento. Então, não para de gente aparecer dizendo data, a hora, o momento que o mal vai aparecer, o bem vai aparecer, aquilo vai acontecer, e nada disso se cumpre. Por quê? Porque não foi Deus que falou. Simples. Deus não falou. Deus não mostrou nada. As pessoas, na verdade, estão em pânico. Elas estão desesperadas, não sabem como resolver essas situações. E aí vem as loucuras. Aí começa a revelação, Deus me mostrou, e vive andando nesse caminho que cada vez mais vai te afastar da Bíblia. Que uma vez que tem uma revelação, uma profecia, eu não preciso ler mais. Para que eu vou ler? Tem um profeta que vai dizer o que vai acontecer amanhã, tal hora, ou então daqui 2 horas, ou então se eu vou ganhar um emprego ou não, se eu vou namorar ou não, se a pessoa é certa ou não. Não preciso mais da Bíblia. Tem um profeta para dizer, tem um cara que tem as visões, tem um cara que tem os sonhos, tem um cara que é visitado pelos anjos. Amém? Então, achei importante falar sobre isso. Eu agradeço a atenção dos meus amados irmãos e quero pedir você que está aqui acompanhando, né, o pastor André, que se essa palavra ela te tocou, te abençoou, compartilhe, porque aqui o mais importante não sou eu, nesse estereótipo aqui. O mais importante é a mensagem, a palavra. E esse é meu ponto aqui, é espalhar essa palavra de amor, de graça, de misericórdia para todos aqueles que estão acompanhando. Então, compartilha, se inscreva no canal, aperta o sininho, né? Faça tudo isso, me ajude, nos ajude a crescer como canal e espalhar a palavra de Deus. É claro que quanto mais o canal crescer, melhor vai ser os vídeos, as produções, né? Mas os irmãos sabem que eu estou começando agora e eu peço que vocês me ajudem em nome de Jesus, amém? Fica na paz, na graça, que Deus possa abençoar todos. Eu gravo toda semana, segunda ou terça eu estou gravando, porque meu trabalho me impede de gravar todo dia. E eu gravo toda semana e às vezes no final de semana, como agora, né? Hoje é sábado e estamos perto do dia 30 e pode ficar tranquilo, durma em paz, porque não vai acontecer nada disso. Vai ser um dia que vai ter as suas tragédias como o dia de hoje tem as suas tragédias. Apenas isso, tá bom? Fica na paz e na graça, que Deus possa abençoar todos. Amém?